Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez nós estamos aqui para dar sequência na nossa leitura bíblica anual. E o texto proposto para hoje vai estar em Gênesis, dos capítulos 44 até o capítulo 47. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da adversidade e do propósito. Nós vemos através da vida de José que ele passou por diversas situações, né? Ele foi traído pelos irmãos, como nós vimos aí em alguns vídeos atrás. Nós vimos que ele foi vendido como escravo. Nós vimos que também ele acabou passando por uma situação de difamação, foi preso injustamente. Dentro dessa prisão, ele fez algumas amizades que poderiam ajudá-lo a sair, mas não fizeram, esqueceram dele. Então, ele passou por diversas situações contrárias que, como eu já disse em outros vídeos, né, ele poderia ter gerado um espírito de amargura na vida dele. Mas ele permaneceu, perseverou em estar na presença de Deus, perseverou em estar no centro da sua vontade, mesmo passando por todas essas lutas. E depois, ele saindo da prisão, também de uma maneira completamente inusitada, foi parar na frente de Faraó, interpretando um sonho dele, e por conta dessa interpretação, né, Faraó reconheceu que ele tinha sabedoria, que ele tinha ali o Espírito de Deus sobre a vida dele, e o colocou como governador do Egito. E ali ele se casou, teve filhos, né, a vida dele foi reconstruída. E dentro desse todo esse processo de adversidade, agora nós estamos vendo a reconstrução do relacionamento de José com seus irmãos. Ele fala para os irmãos dele: olha, vocês não fiquem tristes pelo fato de vocês terem tentado fazer o mal contra a minha vida, porque hoje eu entendo o propósito de Deus em tudo isso. José ele entendeu que todos esses anos que ele passou de sofrimento, todos os anos que ele passou de privações, de situações contrárias acontecendo na vida dele, tudo aquilo colaborou para ter um trabalhar de Deus na sua vida. Ele foi trabalhado no seu orgulho. A gente lembra, né, que quando ele se relacionava com seus irmãos, ele falava: seus feixes vão se prostrar diante do meu que vai se levantar, né? Tipo, eu vou ser uma pessoa importante, vocês vão se prostrar diante de mim, né? Se achando melhor que os irmãos, falando que ia ser melhor, que era aquela situação toda que gerou, né, o ódio entre os irmãos. Então ele era uma pessoa orgulhosa, mas todas essas adversidades trabalhou esse orgulho. Agora, no reencontro dos irmãos, que realmente a situação está acontecendo, os irmãos estão se prostrando diante dele, ele olhava com amor, olhava com carinho, tratava os irmãos com respeito. Mesmo tendo uma posição de autoridade consolidada, ele já não agia mais com orgulho. Poderia ter falado: olha, tá vendo? Ó, vocês duvidaram de mim, mas olha onde eu tô, olha o que eu conquistei, olha o que Deus fez na minha vida. Não fez nada disso. Ele tratava os irmãos com carinho, com respeito, porque agora isso é a fruto de um coração tratado. Um trabalhar de Deus que foi feito ao longo dos anos por meio das adversidades que ele passou. E outra situação também que aconteceu foi que José, ao longo dessas adversidades, ele acabou aprendendo a ser um bom administrador. Na casa do pai dele, né? Ele não tinha responsabilidade nenhuma, ele era o queridinho do papai, né? Ele ficava ali de boa, só falando, fazendo fofoca a respeito dos irmãos. Mas quando ele foi vendido como escravo, ele teve que administrar a casa de Potifar, coisa que ele fez muito bem, fez com que aquela casa prosperasse. Depois, na prisão, em situações adversas, ele teve que administrar a prisão, fez com que a prisão se organizasse, também prosperasse. E agora ele é administrador do Egito. E mesmo diante de uma crise ali mundial, uma crise regional, ainda assim ele administrou muito bem o Egito e preservou a vida de todos, né, inclusive da família dele. Então a gente percebe que também o trabalhar de Deus o preparou para esse momento, e ele vivendo esse momento, ele se tornou um instrumento de bênção para preservar a vida, né, para fazer com que aquela região ela não se tornasse um grande deserto, né? Então nós vemos Deus trabalhando também nessa situação. E José entendeu isso, ele entendeu o propósito de tudo que ele passou, ele entendeu que ele chegou somente naquela circunstância, naquela posição, por conta das coisas que ele acabou sofrendo. E muitas vezes Deus vai agir na nossa vida também. Nós não entendemos algumas situações que nós passamos, não entendemos, né, algumas adversidades, alguns planos que são frustrados, algumas coisas que pareciam que iam dar certo, mas de alguma forma deram errado. Mas uma coisa nós devemos confiar, que Deus continua no controle, que Ele continua no controle de tudo, continua no controle de todas as coisas, e que Ele está trabalhando no nosso caráter, trabalhando na nossa vida, nos preparando para que realmente nós venhamos a cumprir o propósito que Ele tem
para que nós possamos realizar e ser frutíferos, tanto para nossas próprias vidas, como também para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, o trabalhar de Deus, ele é assim. Nós passamos por dificuldades, mas depois Deus tem o consolo. Nós passamos por situações adversas, ou até mesmo somos colocados nelas, mas Deus, ele tem a resposta, tem a solução, tem o escape, tem a direção certa. Basta nós continuarmos orando, continuarmos buscando, dependendo do Senhor, e Ele vai fazer a obra nas nossas vidas para que nós também, assim como José, possamos cumprir o propósito e possamos aí ser um instrumento de bênção para abençoar outras vidas. Então esse é um plano de Deus para nós, que nós devemos sempre estar abertos para que Ele possa trabalhar, tá bom? Bom, então essa foi a nossa mensagem para hoje, a nossa meditação, que nós possamos entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo seus propósitos, que as adversidades, as situações ruins, as más notícias, por mais que num primeiro momento elas venham a doer, que elas doem mesmo, elas causam tristeza, causam amargura, mas que Deus tem consolo, tem restauração, tem restituição, e mais para frente ele vai usar isso como instrumento de bênção, para que nós possamos viver experiências de vitória maiores do que as adversidades que nós passamos, e também possamos ser instrumentos de bênção aí para outras pessoas que talvez estejam passando pelas mesmas dificuldades que nós. Então é isso, é crer, viver e saber que nós vamos também viver o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe, fica na paz e tenha um excelente dia em nome de Jesus.